tem consciência de ser espírito onipresente não mais está sujeito à solidez do corpo no espaço e no tempo. Seus cordões de segurança, rompidos, cederam ao dissolvente eu sou ele. Faça-se a luz, e a luz se fez. Na criação do universo, o primeiro mandamento de Deus deu nascimento à essência da estrutura, a luz. Nos fulgores deste instrumento imaterial, ocorrem todas as manifestações divinas. Devotos de todas as épocas dão testemunho da aparição de Deus como flama e luz. Seus olhos eram como chama de fogo, e seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece, nos diz São João. Em yogi que, através da meditação perfeita, fundiu sua consciência com o Criador, percebe que a essência do cosmo, e a luz, vibrações de energia vital, para ele, nenhuma diferença há entre os raios de luz que compõem a água, e os raios de luz que compõem a terra. Livre da consciência da matéria, livre das 3 dimensões do espaço, e da 4ª dimensão do tempo, um mestre desloca seu corpo de luz com igual facilidade sobre, ou através dos raios de luz da terra, da água, do fogo, e do ar. Se, pois, teu olho for único, teu corpo inteiro será luminoso. Concentração prolongada no olho espiritual libertador capacita o yoga a destruir todas as ilusões relativas à matéria e ao peso gravitacional. Ele vê o universo como o Senhor o criou, em essência, uma indiferenciada massa de luz. As imagens ópticas, conta-nos o Dr. L.T. Truland, da Universidade de Harvard, forma-se segundo o mesmo princípio das gravuras comuns a meio tom, autotipia, isto é, constituem-se de minúsculos pontos, ou granulhos demasiado pequenos, para ser percebidos pelo olho. A sensibilidade da retina é tão grande que a sensação visual pode ser produzida por relativamente poucos quanta de luz adequada. A lei dos milagres pode ser posta em execução por qualquer homem que tenha a experiência superconsciente de que a essência da criação é a luz. Um mestre emprega seu divino conhecimento dos fenômenos da luz para projetar instantaneamente, no plano das manifestações perceptíveis, os ubíquos átomos de luz. A forma efetiva dessa projeção, seja o que for, uma árvore, um remédio, um corpo humano, é determinada pelo desejo, e pelo poder de vontade, e de visualização, do yogi. À noite, durante o fenômeno psíquico do sonho, o homem escapa das falsas limitações egoístas que constituem sua moldura diária. Ao dormir, ele tem uma demonstração sempre renovável da onipotência de sua mente. Eis que no sonho aparecem seus amigos mortos há longo tempo, os continentes mais remotos, a ressurreição de cenas de sua infância. A consciência livre, e incondicional, de que todos os homens têm breve experiência em determinados sonhos, é o estado mental permanente de um mestre sintonizado com Deus. Liberto de todos os motivos pessoais, e empregando a vontade criadora que lhe foi conferida pelo Criador, um yogi recombina os átomos de luz do universo para satisfazer qualquer prece sincera de um devoto. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e as aves do ar, e sobre os rebanhos, e sobre a terra, e sobre tudo o que rasteja na terra. Com este objetivo foram feitos o homem, e a criação, para que ele se promovesse a mestre de Maya, e exercesse seu domínio sobre o cosmo. Em 1915, pouco depois de meu ingresso na Ordem dos Swamis, presenciei uma estranha visão. Por intermédio dela vim a compreender a relatividade da consciência humana, e percebi claramente a unidade da luz eterna por trás das dolorosas dualidades de Maya. A visão me ocorreu quando estava sentado, certa manhã, em meu quartinho no sótão, em casa de papai, em Gurpar Road. A Primeira Guerra Mundial assolava a Europa. Há meses, eu vinha refletindo, com tristeza, na vasta cobrança que a morte fazia. Ao fechar os olhos em meditação, minha consciência transferiu-se subitamente para o corpo de um capitão no comando de um navio de guerra. O estrondo da artilharia explodia no ar, as baterias do litoral, e os canhões da belonave trocavam tiros.
Uma pesada bomba atingiu o depósito de pólvora, e despedaçou violentamente o meu navio. Atirei-me à água, junto com alguns marujos que sobreviveram à explosão. Com o coração pulsando aceleradamente, alcancei a praia, a salvo. Mas, aí, uma bala perdida terminou seu rápido voo em meu peito, gemendo, caí ao chão. Meu corpo inteiro paralisou-se. Entretanto, eu tinha consciência de possuí-lo, como se tem de uma perna que adormeceu. Enfim, o misterioso passo da morte me alcançou, pensei. Exalando o último suspiro, ia mergulhar na inconsciência quando viva. Achei-me sentado em posição de lótus em meu quarto de Gurpar Road. Lágrimas histéricas brotavam de meus olhos enquanto dava pancadinhas, e beliscava, cheio de alegria, minha propriedade reconquistada, um corpo livre de orifício de bala no peito. Balancei-me de um lado para outro, respirando deliberadamente, para assegurar-me de que estava vivo. Em meio destas autocongratulações, novamente senti que minha consciência se transferia para o corpo morto do capitão, na praia ensanguentada. Absoluta confusão mental apoderou-se de mim. Senhor, rezei, estou morto, ou vivo? Um ofuscante jogo de luz encheu todo o horizonte. Uma vibração suavemente rumorejante modulou sem palavras, que tem a vida, ou a morte a ver com a luz. A imagem de minha luz eu te fiz. As relatividades da vida e da morte pertencem ao sonho cósmico. Contempla teu ser, sem sonhos. Desperta, meu filho, desperta. O Senhor inspire os cientistas a descobrirem, na época, e no lugar oportunos, como etapas no despertar do homem, os segredos de sua criação. Muitos descobrimentos modernos ajudam ao homem a compreender o cosmos como expressão múltipla de um único poder, a luz, guiada pela inteligência divina. As maravilhas do cinema, do rádio, da televisão, do radar, da célula fotoelétrica, o extraordinário olho elétrico, as prodigiosas energias atômicas, tudo é baseado nos fenômenos eletromagnéticos da luz. A arte cinematográfica pode retratar qualquer milagre. Do ponto de vista das impressões visuais, suas trucagens permitem todos os prodígios. Um homem pode ser visto como um transparente corpo astral desprendendo-se de sua grosseira forma física, pode caminhar sobre a água, ressuscitar os mortos, inverter a sequência natural no desdobramento dos fenômenos, e brincar de anular o tempo e o espaço. Um perito pode juntar os fotogramas a seu bel prazer, obtendo maravilhas áticas semelhantes àquelas que um verdadeiro mestre produz com autênticos raios de luz. Os filmes de cinema, com suas imagens animadas, ilustram muitas verdades concernentes à criação. O diretor cósmico escreveu os argumentos de suas próprias películas, e convocou enormes elencos para os cenários dos séculos. Da cabina escura da eternidade, ele envia seus raios de luz através de fitas de eras sucessivas, e as cenas se projetam na tela do espaço. Exatamente como as imagens cinematográficas parecem reais, mas são apenas combinações de luz e sombra, assim também a variedade universal é uma aparência ilusória. Os planetas, com suas incontáveis formas de vida, nada mais são que imagens num filme cósmico. Temporariamente verdadeiras aos 5 sentidos do homem, as cenas transitórias são projetadas na tela da consciência humana pelo infinito raio criador. Olhando para cima, numa sala de projeção, os espectadores podem observar que todas as imagens surgidas na tela derivam de um raio de luz sem imagens. Do mesmo modo, a branca e única luz da fonte cósmica emite o colorido drama universal. Com engenhosidade inconcebível, Deus procede à montagem de super espetáculos para a diversão de seus filhos, fazendo-os simultaneamente atores e espectadores de seu cinema cósmico. Certo dia, entrei num cinema para ver um documentário dos campos de batalha europeus. A Primeira Guerra Mundial ainda se travava no Ocidente. O jornal cinematográfico apresentava carnificina com tanto realismo que deixei o cinema com o coração consternado. Senhor, rezei,
por que tu permites tal sofrimento? Com enorme surpresa, recebi sua resposta instantânea, sob a forma de uma visão dos campos de batalha, os verdadeiros, da Europa. As cenas, repletas de mortos e agonizantes, ultrapassavam em crueldade qualquer representação do cinejornal. Preste atenção. Uma voz suave dirigia-se à minha consciência interiorizada. Você verá que estas cenas, agora ocorrendo na França, não são mais que fotogramas em branco e preto. Elas constituem um filme cósmico, tão real e tão irreal como o documentário que você acabou de ver, um filme dentro de outro filme. Meu coração ainda não estava consolado. A voz divina continuou. A criação é, ao mesmo tempo, luz e sombra, do contrário, nenhum filme seria possível. O bem e o mal de Maia devem se alternar sempre. Se a alegria fosse ininterrupta aqui neste mundo, o homem viria a desejar um outro. Sem o sofrimento, ele dificilmente trata de recordar que abandonou o seu lar eterno. A dor é um aguilhão da reminiscência. A via de escape implica a sabedoria. A tragédia da morte é irreal. Os que tremem diante dela semelham-se a um ator ignorante que morre de medo no palco quando é disparado contra ele um cartucho de pólvora seca. Minhas criaturas são filhos da luz, não dormirão para sempre na ilusão. Embora eu tivesse lido descrições de Maia nas escrituras, não me deram a profunda percepção interna que eu obtive com as visões pessoais, e com aquelas palavras simultâneas de consolo. Os valores de um indivíduo se modificam radicalmente quando ele afinal se convence de que a criação é apenas um vasto cinema, e que a própria realidade da criação reside, não nela, mas além dela. Quando terminei de escrever este capítulo, sentei-me, em posição de lótus, sobre minha cama. 2 quebra-luzes iluminavam tenuemente o quarto. Erguendo meu olhar, percebi que o teto estava pontilhado de luzinhas cor de mostarda, cintilantes e trêmulas como centelhas radioativas. Miríades de raios, como riscos de lápis ou linhas de chuva, reuniam-se num feixe transparente e jorravam em silêncio sobre mim. Imediatamente, meu corpo físico perdeu sua densidade e metamorfoseou-se em textura astral. Tive a sensação de flutuar, enquanto o corpo, sem peso, mal tocando o leito, movia-se ligeiramente, ora para a esquerda, ora para a direita. Olhei ao redor do quarto, móveis e paredes permaneciam os mesmos, mas a pequena massa de luz multiplicara-se tanto que o teto era invisível. Eu estava maravilhado. Este é o mecanismo do cinema cósmico. Uma voz falou como se viesse do interior da luz, projetando um feixe de raios na tela branca dos lençóis de sua cama. Ele está produzindo o filme de seu corpo. Observe, esse corpo nada mais é que luz. Olhei para meus braços, movi-os para trás e para diante, e, todavia, não consegui sentir-lhes o peso. Uma alegria estática me inundou. O talo cósmico de luz, florescendo como corpo meu, parecia uma divina reprodução dos raios luminosos que saem da cabina de projeção de um cinema, e manifestam-se na tela como imagens. Durante longo tempo assisti a este filme de meu corpo no cinema debilmente iluminado de meu próprio quarto. Embora eu tivesse tido muitas visões, nenhuma, até aquele instante, fora tão singular. A ilusão quanto à solidez de meu corpo se desfizera por completo, e mais se aprofundava minha experiência de que a essência de todos os objetos é a luz. Ergui os olhos para o fluxo palpitante de Vitátrons, e supliquei: luz divina, por favor, reabsorve esta humilde imagem corporal em ti mesma, à semelhança de Elias que subiu ao céu num carro de fogo. Evidentemente esta prece causou alarme, pois o feixe de raios desapareceu. Meu corpo readquiriu seu peso normal, e afundou na cama. O enxame de luzes ofuscantes bruxuleou, e sumiu. Minha hora de abandonar este mundo ainda não chegara. Além disso, pensei filosoficamente,
Elias bem poderia ter se desgostado com a minha presunção. Capítulo 31. Uma entrevista com a Mãe Sagrada. Reverenda Mãe, fui batizado na infância por seu esposo profeta. Ele foi o guru de meus pais, e de meu próprio guru Sri Yukteswar Swami. Pode conceder-me, por isso, o privilégio de ouvir alguns episódios de sua vida sagrada. Dirigia-me a Srimati Kashimoni, companheira de Lairi Mahasaya. Encontrando-me em Benares por um curto período, realizava um antigo desejo, o de visitar a veneranda senhora. Ela me recebeu encantadoramente na casa dos Lairis, no distrito de Garudeswar Mohula, em Benares. Apesar de idosa, florescia como um lótus emanando uma espiritual fragrância. Era de estatura média, pele clara, pescoço delgado, e grandes olhos brilhantes. Bem-vindo seja, filho. Suba comigo. Kashimoni precedeu-me, até o pequenino quarto onde, por algum tempo, vivera com seu esposo. Senti-me honrado ao conhecer o santuário onde o incomparável mestre condescendera em representar o drama do matrimônio. A nobre senhora me indicou uma almofada a seu lado. Muitos anos decorreram antes que eu percebesse a estatura divina de meu esposo, começou ela. Certa noite, exatamente neste quarto, tive um vívido sonho. Anjos gloriosos flutuavam como graça inimaginável acima de mim. Tão realista era a visão que despertei naquele instante. Estranhamente, o quarto estava envolto em luz deslumbrante. Meu marido, na posição de lótus, levitava-se no centro do quarto, circundado por anjos. Em atitude de dignidade suplicante, com as palmas unidas, eles o adoravam. Desmedidamente surpresa, acreditei ainda estar sonhando. Mulher, disse Lairi Mahasaya, você não está sonhando. Renuncie a seu eterno sono. Enquanto ele descia lentamente para o chão, eu me prostrava a seus pés. Mestre, exclamei, curvo-me à sua frente, repetidas vezes. Pode perdoar-me tê-lo considerado meu esposo. Morro de vergonha ao compreender que permanecia adormecida em minha ignorância, ao lado de quem está divinamente desperto. Desta noite em diante, já não o considero meu esposo, e, sim, meu guru. Aceita a minha insignificante pessoa como sua discípula. O mestre tocou-me com delicadeza. Alma sagrada, levante-se. Está aceita. Ele apontou para os anjos. Reverencie, por favor, cada um destes grandes santos. Quando terminei minhas humildes genuflexões, as vozes angélicas soaram em uníssono, semelhantes ao coro de uma antiga escritura. Ponto consorte da divindade única, bendita és tu. Recebe a nossa saudação. Eles se curvaram a meus pés, e suas formas refulgentes, desvaneceram-se. O quarto escureceu. Meu guru me perguntou se eu queria receber a iniciação em Kriya Yoga. Certamente, respondi. Lamento não ter recebido essa bênção mais cedo em minha vida. Você não estava amadurecida. Lairi Mahasaya sorriu consoladoramente. Ajudei-a, em silêncio, a esgotar muito de seu karma. Agora você tem vontade, e está preparada. Ele me tocou a testa. Vertiginosas massas de luz apareceram. Gradualmente a radiação se transformou no olho espiritual, azul opalino, circundado por um anel cor de ouro, e tendo ao centro uma estrela branca pentagonal. Introduza a sua consciência, através da estrela, no reino do infinito. A voz de meu guru vibrava com timbre novo, com suavidade de música longínqua. Uma após outra, as visões se desfaziam como espumas oceânicas nas praias de minha alma. Por fim, as esferas panorâmicas fundiram-se num mar de beatitude. Perdi-me em bem-aventurança sempre renovada. Quando, horas depois, regressei à consciência deste mundo, o mestre ensinou-me a técnica de Kriya Yoga.
Daquela noite em diante, Lahiri Maharaja nunca mais dormiu em meu quarto. Permaneceu na sala da frente, no andar térreo, em companhia de seus discípulos, tanto de dia quanto de noite, sem jamais voltar a dormir. A ilustre senhora silenciou. Compreendendo a singularidade de sua relação com o sublime Yogi, aventurei-me, finalmente, a pedir-lhe outras reminiscências. Filho, você é insaciável. Todavia, vou lhe contar mais uma história. Ela sorriu, timidamente. Confessarei um pecado cometido contra meu guru e esposo. Alguns meses depois de minha iniciação, comecei a me sentir abandonada e esquecida. Certa manhã, Lahiri Maharaja entrou neste quarto para buscar um objeto. Rapidamente, eu o segui. Dominada pela ilusão, dirigi-lhe críticas severas. Você gasta o tempo inteiro com seus discípulos. E que faz de sua responsabilidade para com mulher e filhos? Lamento que não se interesse em dar mais dinheiro à sua família. O mestre olhou-me por um momento, e então, de súbito, desapareceu. Surpresa e amedrontada, ouvi uma voz ressoar, vinda de todos os cantos do quarto: não vê que tudo é nada? Como poderia um nada como eu produzir riquezas para você? Guruji, exclamei, imploro 1000 vezes perdão. Meus olhos pecadores já não podem ver, por favor, apareça em sua forma sagrada. Estou aqui. Esta resposta veio do espaço acima de mim. Olhei para o alto, e vi o mestre materializar-se no ar, sua cabeça tocando o fogo. Seus olhos assemelhavam-se a chamas ofuscantes. Fora de mim, aterrorizada, arrojei-me soluçante a seus pés depois que ele, sem ruído, desceu ao chão. Mulher, disse-me, procure a riqueza divina, não vi um europeu da terra. Após adquirir o tesouro interior, você descobrirá que as provisões exteriores sempre aparecerão. Acrescentou ele, um de seus filhos espirituais cuidará de garanti-las para você. As palavras de meu guru naturalmente se cumpriram. Um discípulo deixou, de fato, uma soma considerável para nossa família. Agradeci a Kashi Muni por haver partilhado comigo suas extraordinárias experiências. No dia seguinte, voltei à sua casa, e desfrutei várias horas de discussão filosófica com Tinkori, e do Kori Lahiri. Estes dois santos filhos do grande yoga hindu seguiram-lhe de perto as pisadas ideais. Ambos eram altos, corpulentos, de pele clara, espessa barba, vozes suaves, e um canto de maneiras que parecia vir de tempos antigos. Não foi sua mulher a única discípula de Lahiri Maharaja, houve centenas de outras, inclusive minha mãe. Uma Shela pediu uma fotografia, certa vez, ao guru. Entregando-lhe uma, ele comentou: se você a considerar uma proteção, assim há de ser, do contrário, será apenas um retrato. Aconteceu que, alguns dias mais tarde, esta mulher e a nora de Lahiri Maharaja estudavam o Bhagavad Gita sobre uma mesa, acima da qual estava pendurada a fotografia do guru, quando uma tempestade elétrica se desencadeou com grande violência. Lahiri Maharaja, protege-nos. A mulher curvou-se diante da fotografia. O relâmpago caiu sobre o livro na mesa, mas as duas devotas ficaram ilesas. Senti, como se um lençol de gelo fosse enrolado em mim, para isolar-me do calor ardente, relatou a Shela. Lahiri Maharaja realizou 2 milagres para atender a uma discípula sua, a Boia. Esta, e o marido, um advogado de Calcutá, decidiram partir para Benares, certo dia, a fim de visitar o guru. A carruagem foi retardada pelo tráfego intenso. Eles chegaram à estação principal de Orá, em Calcutá, apenas para ouvir o apito de partida do trem para Benares. A Boia, perto do guichê de passagens, permanecia quieta. Lahiri Maharaja, suplico-lhe, faça que o trem pare. Rezava ela, silenciosamente. Não posso suportar o tormento da demora, à espera de mais um dia aqui, sem o ver.
As rodas do trem resfolegante continuavam a girar, e girar, sem que houvesse progresso sobre os trilhos. O maquinista e os passageiros desceram a plataforma para observar o fenômeno. Um guarda-linha, de nacionalidade inglesa, aproximou-se de Aboia e de seu marido. Contrariando todos os precedentes, o guarda ofereceu seus serviços. "Babu", disse ele, "dê-me dinheiro. Comprarei suas passagens enquanto sobem ao trem." Assim que o casal se sentou e recebeu as passagens, o trem lentamente se pôs em marcha. Em pânico, o maquinista e os passageiros embarcaram, de volta em seus lugares, sem saberem por que o trem se detivera antes, e como se pusera a caminho. Chegando à casa de Lairi Mahazaya, em Benares, Aboia prostrou-se ante o mestre, silenciosamente, e tentou tocar-lhe os pés. "Comporte-se, Aboia", comentou ele. "Quanto você gosta de me aborrecer. Como se não pudesse vir aqui pelo trem seguinte." Aboia visitou Lairi Mahazaya em outra ocasião memorável. Desta vez, ela queria a intercessão do guru, não para a viagem de trem, mas para a viagem da cegonha. "Suplico sua bênção para que viva o meu 9º filho", disse ela. 8 crianças nasceram de mim, todas morreram logo após o nascimento. O mestre sorriu, compadecido. "A criança que você espera viverá. Siga minhas instruções cuidadosamente. O bebê, uma menina, nascerá à noite. Vigie para que a lamparina se conserve queimando até a madrugada. Não adormeça, evite que a luz se extinga." O bebê de Aboia foi uma menina, nascida à noite, exatamente como o onisciente guru previra. A mãe instruiu a enfermeira para que conservasse a lamparina cheia de azeite. As 2 mulheres mantiveram a indispensável vigília até as primeiras horas da madrugada, mas afinal adormeceram. A lamparina quase se esgotou, a chama bruxuleava debilmente. A porta do quarto se destrancou, e se abriu com estrépito. As mulheres acordaram, assustadas. Seus olhos assombrados contemplaram a forma de Lairi Mahazaya. "Aboia, veja, a luz quase se apaga." Ele apontou para a lamparina, que a enfermeira se apressou a encher de azeite. Assim que a chama brilhou vivamente outra vez, o mestre desapareceu. A porta fechou-se, o ferrolho prendeu-a sem ajuda visível. A 9ª filha de Aboia sobreviveu, em 1935, quando inquiri acerca dela, soube que ainda vivia. Um dos discípulos de Lairi Mahazaya, o venerável Kali Kumar Roy, relatou-me muitos detalhes fascinantes de sua vida com o mestre. "Fui hóspede frequente de seu lar em Benares, às vezes durante semanas", disse-me Roy. "Observei que muitos santos, dandiswamis, chegavam na quietude da noite para sentar aos pés do guru. Costumavam empenhar-se em discussões sobre temas de meditação e de filosofia. Despontando a aurora, os augustos visitantes partiam. Durante minhas visitas descobri que Lairi Mahazaya nenhuma vez se deitou para dormir. No começo de minha associação com o mestre, tive de enfrentar a oposição de meu empregador", continuou Roy. "Era um homem saturado de materialismo. Não quero fanáticos religiosos entre meu pessoal", costumava dizer com desprezo. "Se, um dia, encontrar o charlatão que é seu guru, dir-lhe umas verdades que ele não esquecerá." Esta ameaça não foi capaz de interromper meu programa regular. Eu passava quase todas as noites junto ao meu guru. Certa noite, meu patrão me seguiu, e irrompeu bruscamente na sala. Sem dúvida, tinha a intenção de fazer os prometidos comentários. Mas assim que o homem se sentou, Lairi Mahazaya dirigiu-se ao grupo de aproximadamente 12 discípulos. "Gostariam de ver um filme?" Quando acenamos afirmativamente, ele nos pediu que escurecêssemos a sala. "Sentem um atrás do outro, em círculo", disse ele, "e coloquem as mãos sobre os olhos do homem à sua frente."
Não me surpreendi ao observar que meu patrão também estava seguindo as instruções do mestre, embora a contragosto. Dentro de poucos minutos, Lairi Maharaja nos perguntou o que estávamos vendo. Senhor, repliquei, vejo uma formosa mulher. Usa um sari com barra vermelha, e permanece de pé junto a uma planta chamada orelhas de elefante. Todos os outros discípulos fizeram a mesma descrição. O mestre voltou-se para meu chefe. Você reconhece essa mulher? Sim. O homem lutava evidentemente com emoções novas para sua natureza. Tenho sido um tolo, gastando dinheiro com ela, quando possuo uma boa esposa. Envergonho-me dos motivos que me trouxeram aqui. Pode perdoar-me, e receber-me como seu discípulo. Se levar uma vida moral durante 6 meses, eu aceitarei. O mestre o acrescentou, do contrário, não precisarei dar-lhe a iniciação. Durante 3 meses, meu chefe resistiu à tentação. A seguir, reatou sua antiga ligação com a mulher. 2 meses depois, morreu. Deste modo, vim a compreender a velada profecia de meu guru, sobre a improbabilidade de dar a iniciação àquele homem. Lairi Maharaja tinha um amigo famoso, Swami Trailanga, a quem se atribuíam mais de 300 anos de idade. Os dois yogis frequentemente se sentavam juntos para meditar. A fama de Trailanga tão amplamente se difundiu que poucos indianos negariam a autenticidade a qualquer relato de seus espantosos milagres. Se Cristo retornasse à Terra, e caminhasse pelas ruas de Nova York, exibindo seus poderes divinos, causaria entre o povo o mesmo medo reverente que Trailanga provocava, há décadas atrás, ao passar entre a multidão nas ruas de Benares. Ele foi um dos Siddhas, seres que se fizeram perfeitos, os quais deram à Índia alicerces de cimento contra as erosões do tempo. Em muitas ocasiões viu-se o Swami beber, sem efeitos nocivos, os venenos mais mortíferos. Milhares de pessoas, inclusive algumas que ainda vivem, puderam ver Trailanga flutuar no Ganges. Durante dias seguidos, ele costumava sentar-se em cima da água, ou, durante períodos muito longos, escondia-se sob as ondas. Um espetáculo comum no Ghat Manikarnika era o corpo imóvel do Swami sobre as lajes abrasadoras, inteiramente exposto ao sol impiedoso da Índia. Através destes feitos, Trailanga procurou ensinar a todos que a vida humana não depende de oxigênio nem de certas condições e precauções. Estivesse o corpo do grande mestre acima, ou abaixo da água, desafiasse, ou não seu corpo os inclementes raios solares, ele provava que vivia da consciência divina, a morte não o podia tocar. Este yogi não foi grande apenas espiritualmente, possuía também um físico avantajado. Seu peso ultrapassava as 300 libras, 1 libra para cada ano de sua vida. Como raramente ele comia, o mistério aumentava. Um mestre, contudo, facilmente ignora todas as regras comuns de saúde, quando assim deseja proceder por alguma razão especial, muitas vezes só dele conhecida. Grandes santos, que despertaram do sonho cósmico de Maya, e chegaram à realização de que este mundo é uma ideia na mente divina, podem fazer o que bem entenderem com o corpo, pois sabem que não passa de uma forma manipulável de energia condensada. Embora, hoje, os cientistas compreendam que a matéria nada mais é que energia congelada, há muito tempo os mestres iluminados passaram vitoriosamente da teoria prática, no campo do domínio sobre a matéria. Trailanga permanecia sempre completamente nu. A polícia de Benares, atormentada, passou a considerá-lo uma desconcertante criança a problema. O Swami, natural como o primitivo Adão no jardim do Éden, era inconsciente de sua nudez. A polícia, ao contrário, tinha plena consciência daquela nudez, e o trancava na prisão, sem cerimônia. Seguia-se um enleio geral, o enorme corpo de Trailanga era logo visto, em toda sua ausência habitual de vestuário, sobre o telhado da cadeia. Sua cela, ainda seguramente trancada, nenhuma chave oferecia ao enigma de sua evasão.
Agentes da lei, desanimados, cumpriam novamente seu dever. Desta vez, colocavam um guarda em frente à cela do Swatini. De novo, a força curvava-se ante o direito, logo se podia avistar o grande mestre em seu despreocupado passeio sobre o telhado. A deusa da justiça usa uma venda nos olhos, a polícia burlada decidiu seguir-lhe o exemplo, no caso de Trailanga. O grande Yogi tinha por hábito manter silêncio. A despeito de um rosto gorducho, e de um estômago do tamanho de um barril, Trailanga comia apenas ocasionalmente. Após semanas sem se alimentar, ele quebrava o jejum com caldeirões de leite coalhado que os devotos lhe ofereciam. Um cético decidiu, certa vez, provar que Trailanga era um charlatão. Colocou, em frente ao Swami, um grande balde com uma mistura de óxido de cálcio, usada para branquear paredes. Mestre, disse o materialista, com uma reverência de caçoada, eu lhe trouxe um pouco de leite coalhado. Beba-o, por favor. Sem hesitar, Trailanga sorveu, até a última gota, os litros de cal ardente. Em poucos minutos, o malfeitor caía ao solo, em agonia. Salve-me, Swami, salve-me! Gritava ele. Estou em fogo. Perdoe-me pela maldade com que o submeti à prova. O grande Yogi quebrou seu silêncio habitual. Você zombava, disse ele, e, ao me oferecer veneno, não tinha consciência de que minha vida é una com a sua. Se não fosse o meu conhecimento de que Deus está em meu estômago, assim como está em cada átomo da criação, a cal me teria matado. Agora que você conhece o significado divino do bumerangue, nunca mais use de trapaça com os outros. Débil ainda, o pecador curado pelas palavras de Trailanga retirou-se furtivamente. A reversão da dor não resultou da vontade do mestre, e, sim, da operação de uma lei de justiça que sustém até o mais longínquo corpo celeste em rotação no cosmo. Esta lei divina funciona instantaneamente para homens que alcançaram a realização de Deus. Como Trailanga, eles aboliram para sempre todas as obstinadas contracorrentes do ego. A fé nos ajustes automáticos da justiça, geralmente pagos em moeda inesperada, como no caso de Trailanga, e de seu pretenso assassino, abranda a nossa precipitada indignação contra a injustiça humana. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Que necessidade há dos míseros recursos do homem? O universo trama a retribuição, pontualmente. As mentes obtusas não acreditam na possibilidade da justiça divina, do amor, da onisciência, da imortalidade. Ridículas superstições das Escrituras. Homens com esta insensibilidade, irreverentes ante o espetáculo cósmico, provocam em suas vidas uma discordante sucessão de acontecimentos que por fim os compelirá a buscar a sabedoria. Referiu-se Jesus à onipotência da lei espiritual, por ocasião de sua entrada triunfal em Jerusalém. Enquanto os discípulos e a multidão clamavam de alegria, e proclamavam paz nos céus, e glória nas alturas, certos fariseus queixavam-se do indigno espetáculo. Mestre, protestaram eles, repreende os teus discípulos. Jesus, porém, respondeu que, se os discípulos fossem emudecidos, as pedras imediatamente clamariam. Nesta reprimenda aos fariseus, Cristo salientava que a justiça divina não é uma abstração figurativa, e que o homem de paz, embora a língua lhe seja arrancada, ainda encontrará seu verbo e sua defesa nas pedras fundamentais da criação, nas próprias leis do universo. Pensais, dizia Jesus, silenciar os homens de paz, pois esperais sufocar a voz de Deus, cuja glória e onipresença até as pedras cantam. Exigis que os homens não celebrem juntos sua ação de graças pela paz nos céus. Aconselhais que se reúnam em multidões, e expressem sua unidade somente em ocasiões de guerras sobre a superfície terrestre. Então, preparai-vos, seis fariseus, para subverter os alicerces do mundo, pois os homens serenos, assim como as pedras, e a argila, e a água,
e o fogo, e o ar se levantarão contra vós, para dar testemunho da harmonia divina que existe na criação. Trailanga, yogi semelhante a Cristo, concedeu, uma vez, a meu ságio Mama, tio materno, uma graça espiritual. Certa manhã, meu tio deparou com o mestre em meio a uma multidão de devotos no Ghat de Benares. Deu um jeito de cortar caminho, e aproximar-se de Trailanga, a fim de tocar humildemente os pés do yogi. E ficou assombrado ao se ver instantaneamente livre de uma dolorosa enfermidade crônica. É mulher único discípulo ainda vivo do grande yogi, Shankari Mahayeo. Filha de um dos discípulos de Trailanga, foi treinada pelo Swami, desde a primeira infância. Viveu durante 40 anos numa série de cavernas solitárias no Himalaia, perto de Badrinath, Kedarnath, Amarnath e Pashupatinath. A Brahmacharini, a seta do sexo feminino, nascida em 1826, já ultrapassou bastante o seu próprio centenário. Entretanto, não aparenta a velhice, conservando o cabelo negro, dentes brilhantes, e uma energia admirável. Sai de sua reclusão periodicamente, para comparecer às melas, ou concentrações religiosas. Esta santa mulher visitava Lahiri Mahasaya, com frequência. Contou que, um dia, na zona de Barakipur, perto de Calcutá, enquanto estava sentada ao lado de Lahiri Mahasaya, o grande guru Babaji penetrou sem ruído na sala, e conversou com ambos. O mestre imortal usava uma tanga molhada, recorda ela, como se tivesse acabado de dar um mergulho no rio. Ele me abençoou com alguns conselhos espirituais. Trailanga, em certa ocasião, em Benares, abandonou o silêncio costumeiro a fim de render pública homenagem a Lahiri Mahasaya. Um dos discípulos de Trailanga objetou: porque um Swami, e um homem, como o Senhor, mostra tanto respeito a um chefe de família? Meu filho, replicou Trailanga, Lahiri Mahasaya, é como um gatinho divino que permanece onde quer que a mãe cósmica o coloque. Enquanto representa o papel, e cumpre os deveres de um homem do mundo, ele atingiu aquela realização de Deus que eu busquei pela renúncia de tudo, até de minha tanga. Capítulo 32. Rama ressuscitado. Achava-se então, enfermo, um homem chamado Lázaro. Ouvindo isto, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sri Yukteswar explicava as escrituras cristãs, em certa manhã de sol, no terraço de seu eremitério de Serampore. Além de outros discípulos do mestre, eu estava presente com um pequeno grupo de estudantes de Ranchi. Nesta passagem, Jesus chama-se a si mesmo Filho de Deus. Embora ele estivesse verdadeiramente unido a Deus, esta afirmação sua tem profundo significado impessoal, explicou meu guru. O Filho de Deus é o Cristo, ou consciência divina no homem. Nenhum mortal pode glorificar Deus. A única homenagem que o homem pode prestar a seu Criador, e a de buscá-lo, o homem não pode glorificar uma abstração que lhe desconhece. A glória, o balo em torno da cabeça dos santos, é um testemunho simbólico de sua capacidade de render homenagem a Deus. Sri Yukteswar continuou a ler a maravilhosa história da ressurreição de Lázaro. Ao concluir, o mestre guardou longo silêncio, com o livro sagrado aberto sobre os joelhos. Também tive o privilégio de assistir a milagre idêntico. Meu guru falou finalmente com solene unção. Lahiri Mahasaya ressuscitou dentre os mortos um de meus amigos. Os pequenos estudantes a meu lado sorriram com agudo interesse. Em mim existia bastante meninice também, para apreciar não apenas a filosofia, mas, em particular, as prodigiosas experiências de Sri Yukteswar com seu guru. Meu amigo Rama e eu éramos inseparáveis, começou o mestre. Sendo ele tímido e recluso, preferia visitar nosso guru, Lahiri Mahasaya, entre a meia-noite e a madrugada, quando se achava ausente a multidão de discípulos diurnos. Como eu fosse seu mais íntimo amigo,
fazia-me confidência sobre muitas de suas mais profundas experiências espirituais. Eu encontrava inspiração em sua companhia ideal. A face de meu guru suavizou-se com recordações. Rama foi repentinamente submetido a uma prova severa, continuou Sri Yukteswar. Ele contraiu o cólera asiático. Como nosso mestre nunca pusesse objeções aos serviços dos médicos em momentos de doença grave, 2 especialistas foram chamados. Em meio à frenética afobação para atender ao enfermo, eu rezava fervorosamente a Lairi Mahasaya, implorando ajuda. Corri à casa de Lairi Mahasaya e, soluçando, contei-lhe a história. Os doutores estão cuidando de Rama. Logo ele estará bom. Meu guru sorriu jovialmente. Regressei de coração leve para junto do leito de meu amigo, apenas para encontrá-lo moribundo. Ele não pode durar mais de 2 horas, disse-me um dos médicos com um gesto de desespero. Mais uma vez me apressei a ir ver Lairi Mahasaya. Os doutores são homens conscienciosos. Estou certo de que Rama ficará bom. Alegremente, o mestre me despediu. Em casa de Rama descobri que os 2 médicos haviam partido. Um deles me deixara um bilhete. Fizemos tudo o que foi possível, mas não há esperança para este caso. Meu amigo era, de fato, a imagem de um agonizante. Eu não admitia que as palavras de Lairi Mahasaya pudessem falhar, e, contudo, à vista de Rama, de sua vida escoar rapidamente como maré vazante, continuava sugerindo à minha mente: agora tudo se acabou. Debatendo-me, assim, entre ondas alternativas de crença e descrença, continuei a atender meu amigo, fazendo por ele o que melhor podia. Rama ergueu-se para gritar: Yukteswar, corra ao mestre, e diga-lhe que parti. Peça-lhe que abençoe meu corpo antes da cerimônia fúnebre. Com estas palavras, e um suspiro profundo, Rama entregou sua alma. Chorei durante 1 hora, ao lado de sua cama. Ele, que sempre fora um amante da quietude, atingira, então, a imobilidade absoluta da morte. Outro discípulo entrou, pedi-lhe que ficasse na casa até o meu regresso. Semi-ofuscado, entorpecido, caminhei penosamente até meu guru. Como está Rama agora? O rosto de Lairi Mahasaya sorri em meio a uma auréola. Senhor, em breve verá como ele se acha, falei sem pensar, emocionado. Em poucas horas verá seu corpo, antes de ser carregado à área de cremação. Minha voz falhou, e rompi em soluços, abertamente. Yukteswar, controle-se. Sente-se, acalme-se, e medite. Meu guru entrou em Samadhi. A tarde e a noite decorreram em silêncio ininterrupto. Esforcei-me inutilmente para reaver a tranquilidade interior. Ao amanhecer, Lairi Mahasaya olhou-me consoladoramente. Vejo que você ainda está perturbado. Por que não me explicou ontem que esperava minha ajuda tangível a Rama, sob a forma de algum remédio? O mestre apontou para uma lamparina, com formato de xícara, contendo óleo de rícino. Encha uma garrafinha com óleo de lamparina, ponha 7 gotas na boca de Rama. Senhor, protestei, ele está morto desde ontem à tarde. Que utilidade tem o óleo agora? Não importa, faça o que lhe digo. A atitude alegre de Lairi Mahasaya era incompreensível para mim. Eu ainda não encontrara alívio para minha desolação. Depois de transferir a pequena porção de óleo para um frasco, parti para a casa de Rama. Encontrei rígido o corpo de meu amigo, no abraço da morte. Sem dar atenção ao aspecto cadavérico, abri seus lábios com o indicador da mão direita, com a mão esquerda, e o auxílio da rolha, verti o óleo, gota a gota, entre seus dentes cerrados. Quando a 7ª gota lhe tocou os lábios frios, Rama estremeceu violentamente. Seus músculos vibravam da cabeça aos pés, enquanto ele se sentava, espantado.
Vi Lairi Mahazaya num esplendor de luz, gritou. Ele fulgurava como o sol. Levante-se, abandone o sono, ordenou-me ele. Venha com Yukteswar, venha me ver. Eu mal podia acreditar em meus olhos quando Rama se vestiu, e se mostrou forte bastante para caminhar até a casa de nosso guru, depois daquela moléstia fatal. Ali, ele se prostrou aos pés de Lairi Mahazaya, com lágrimas de gratidão. O mestre transbordava de júbilo. Com ar travesso, piscou no olho para mim. Yukteswar, disse ele, doravante, certamente você não deixará de levar consigo uma garrafa de óleo de rícino. Sempre que vir um cadáver, é só administrar o óleo. Pois 7 gotas de óleo de lamparina devem aniquilar, sem dúvida, o poder de Yama. Guruji, em que ridículo o senhor me coloca? Não entendo, por favor, indique-me a natureza de meu erro. Eu lhe disse 2 vezes que Ramas ficaria bom, entretanto, você não me acreditou inteiramente, explicou Lairi Mahazaya. Eu não quis dizer que os doutores seriam capazes de curá-lo, simplesmente disse que eles estavam cuidando dele, nenhuma relação de causa e efeito havia entre minhas afirmações. Não quis interferir no trabalho dos médicos, eles têm de viver, também. Com voz vibrante de alegria, meu guru acrescentou, recorde sempre que o inesgotável Paramatman pode curar qualquer um, com médico, ou sem médico. Vejo o meu erro, reconheci com remorso. Sei agora que sua simples palavra está vinculada a todo o cosmo. Quando Sri Yukteswar terminou a assombrosa história, um dos meninos de Ranchi arriscou uma pergunta que, partindo de uma criança, era duplamente compreensível. Senhor, disse ele, por que seu guru mandou óleo de rícino? Menino, o óleo não tinha significado especial. Percebendo que eu esperava algo de material, Lairi Mahazaya escolheu o óleo, porque estava à mão, como um símbolo objetivo para despertar maior fé em mim. O mestre permitiu que Rama morresse, porque eu, parcialmente, duvidara. Mas o divino guru sabia que, tal como ele dissera, o discípulo ficaria bom, a cura deveria processar-se, mesmo que fosse preciso resgatar Rama da morte, doença geralmente irremediável. Sri Yukteswar despediu o pequeno grupo, e convidou-me a sentar sobre um cobertor a seus pés. Yogananda, disse ele com singular gravidade, desde o nascimento você foi cercado por discípulos diretos de Lairi Mahazaya. O grande mestre viveu sua vida sublime, em reclusão parcial, e recusou-se categoricamente a permitir que seus adeptos formassem qualquer organização fundamentada em seus ensinamentos. Fez, entretanto, esta predição significativa. Aproximadamente 50 anos após a minha morte, escrever-se-á um relato de minha vida, em virtude do grande interesse que, pela yoga, há de nascer no Ocidente. A mensagem da yoga circundará o globo. Ajudará a estabelecer a fraternidade e a unidade dos homens, com base na percepção direta que terão do Pai único. Meu filho Yogananda, continuou Sri Yukteswar, você deve executar sua parte na difusão dessa mensagem, e no relato escrito dessa vida sagrada. Em 1945, 50 anos após a partida de Lairi Mahazaya, ocorrida em 1895, completou-se o presente livro. Não posso deixar de admirar a coincidência de que o ano de 1945 assinale também o início de uma nova era, a idade das revolucionárias energias atômicas. Todas as mentes pensadoras se voltam, como jamais o fizeram antes, para os problemas urgentes da paz e da fraternidade, a menos que o uso bélico da energia nuclear faça desaparecer todos os homens junto com seus problemas. Ainda que as obras da raça humana desapareçam sem deixar vestígios, pela ação do tempo, ou das bombas, o Sol não hesita em seu curso, as estrelas persistem em sua vigília invariável. A lei cósmica não pode ser suspensa, ou alterada, e o homem faria bem pondo-se em harmonia com ela. Se o cosmo é contra a violência, se o Sol não faz guerra nos céus,
mas retira-se em tempo oportuno para permitir às estrelas seu pequeno deslocamento, que serventia em nosso punho armado. Virá dele alguma paz. Não é a força bruta e cruel, mas a boa vontade que fortalece os tendões do universo. A humanidade em paz conhecerá os frutos da vitória sem termo, mais doces ao paladar que quaisquer outros nutridos em sola de sangue. A Liga das Nações efetiva será uma liga natural e anônima dos corações humanos. Amplo auxílio mútuo e discernimento intuitivo, necessários à cura dos infortúnios terrestres, não derivam do mero exame intelectual das diferenças humanas, e, sim, do conhecimento da unidade profunda de todos os homens de seu parentesco com Deus. Para atingir o supremo ideal do mundo, a paz através da fraternidade, possa a yoga, ciência da comunhão pessoal com a divindade, difundir-se com o tempo, entre todos os homens, em todas as terras. Embora a Índia possua uma civilização mais antiga do que qualquer outra nação, poucos historiadores notaram que o prodígio de sua sobrevivência não é, de modo algum, um acidente, mas uma decorrência lógica do testemunho de devoção às verdades eternas que a Índia tem oferecido, através de seus melhores filhos, no curso das gerações. Por essa absoluta continuidade de ser, pela intransitividade perante as eras históricas, poderão os empoeirados eruditos dizer-nos quantas. A Índia deu a mais valiosa resposta de qualquer povo ao desafio do tempo. A narração bíblica da súplica de Abrão ao Senhor para que a cidade de Sodoma fosse poupada se 10 homens justos pudessem ali ser encontrados, e a resposta divina, não a destruirei por amor aos 10, ganha novo significado à luz da evasão da Índia ao esquecimento. Extintos se acham os impérios de nações poderosas, hábeis nas artes da guerra, e que foram, outrora, contemporâneas da Índia, Egito, Babilônia, Grécia e Roma antigos. A resposta do Senhor demonstra claramente que uma nação sobrevive, não por suas conquistas materiais, e, sim, em virtude daqueles homens que são suas obras-primas. Sejam as palavras divinas novamente ouvidas, neste século XX, 2 vezes tinto de sangue antes que lhe transcorresse a metade, nenhuma nação capaz de produzir 10 homens, grandes aos olhos do juiz. Incorruptível, conhecerá a extinção. Dócil essa persuasão, a Índia provou, a si mesma, não ser tola, frente a milhares de astúcias do tempo. Mestres do supremo êxtase, em todos os séculos, santificaram seu solo. Sábios modernos semelhantes a Cristo, como Lahiri Mahasaya e Sri Yukteswar, levantam-se para proclamar que o conhecimento da yoga, a ciência da unidade com Deus, é vital para a ventura do homem, e a longevidade de uma nação. Sobre a vida de Lahiri Mahasaya, e sua doutrina universal, apareceram impressas, até hoje, informações muito escassas. Durante 3 décadas, na Índia, América e Europa, encontrei sincero e profundo interesse por sua mensagem de yoga libertária. No Ocidente, onde as vidas dos grandes yogis modernos são pouco conhecidas, faz-se necessária agora, conforme ele mesmo previu, uma biografia deste mestre. Lahiri Mahasaya nasceu em 30 de setembro de 1828, numa piedosa família de brahmanes, de antiga linhagem. Sua terra natal foi o vilarejo de Gurni, no distrito de Nadia, perto de Krishnanagar, em Bengala. Era filho único de Mukta-Kashi, segunda esposa de Gaur Mohan Lahiri, homem que gozava de reputação e estima. A primeira mulher, após o nascimento de 3 filhos, morrera durante uma peregrinação. A segunda, a mãe de Lahiri, faleceu quando este era menino. Pouca informação temos a respeito dela, exceto um fato revelador: era ardente devota do Senhor Shiva designado, nas escrituras, rei dos yogis. O menino, cujo nome completo era Shyama Charan Lahiri, passou a primeira infância em seu lar ancestral de Gurni. Com a idade de 3 ou 4 anos, sentava-se frequentemente em posição yogi, debaixo das areias, seu corpo inteiramente oculto, menos a cabeça.
A propriedade da família foi destruída no inverno de 1833, quando o vizinho rio Jalangi mudou de curso e desapareceu nas profundezas do Ganges. Um dos templos a Shiva, fundado pelos Lairis, desapareceu no rio, junto com a residência da família. Um devoto salvou a imagem de pedra de Senhor Shiva das águas turbilhonantes e colocou-a em novo templo, hoje muito conhecido como o lugar de Shiva, em Gurni. Gaur Mohan Lairi e sua família abandonaram o Gurni e passaram a residir em Benares, onde o pai imediatamente erigiu um templo a Shiva. Ele dirigia seu lar segundo a disciplina védica, observando regularmente cerimônias de culto, atos de caridade e estudo das escrituras. Todavia, justo e de ampla compreensão, aproveitava, dentre as ideias modernas, as benéficas. Em Benares, o menino Lairi recebeu lições de hindi e urdu, com alguns